Amém. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos e que possamos meditar um pouco na palavra do Senhor, estudar um pouco daquilo que o Senhor fez e entender um pouco do calendário de Deus. Eu aprendi com o irmão, o pastor também, Rodrigo Silva, que é arqueólogo, e ele fala que a Bíblia é um livro que não é simplesmente para ser lido, mas sim para ser estudado. E quando nós paramos para estudar a palavra do Senhor, e nós vamos vendo as maravilhas que estão contidas neste livro, a Bíblia é um livro de ajuda em todos os aspectos que envolvem a esfera humana. Ela tem resposta para toda e qualquer situação. E, diferentemente de outros livros, nós vamos ver que uma mente superior, para aqueles que não acreditam em Deus, nós vamos ver que uma mente superior está por trás das Sagradas Escrituras. Nós sabemos claramente, para quem é cristão, sabemos claramente que o Espírito de Deus ele inspirou plenamente as Escrituras. Elas são 100% a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo enfatiza lá para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. E assim nós também cremos, irmãos. Estudar as 7 festas é algo interessante. Alguns podem estar naquela visão, Kleber, ainda um pouco meia que preconceituosa. Vou chamar de preconceito porque é um conceito prévio. Vai falar de Israel, vai judaizar. Não, nada disso, irmãos. Nós vamos falar da palavra de Deus. E nós vimos na semana passada que em relação a essas festas, o Senhor fala que estas são as minhas festas, lá em Levítico 23. Nós tratamos sobre isso, naquela visão panorâmica sobre as festas. E o Senhor, quando ele se refere a esses eventos, na verdade a palavra festa foi uma tradução para o português, mas no hebraico a palavra moed, ela tem uma tradução muito mais ampla, que pode ser tratado como encontros marcados, ajuntamento solene, em última instância também festas. Então tem toda essa conjuntura. E quando o Senhor fala desses encontros solenes, desses encontros marcados, ele diz assim: estas são as minhas festas, estes são os meus encontros marcados. Então tem algo aí por trás, irmãos. A palavra de Deus ela não foi escrita por acaso. Então tem algo aí por trás. E é interessante quando nós vamos olhar a vida do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, que é a revelação máxima da palavra de Deus, é o Logos, o Verbo que se encarnou. Nós vamos ver Jesus cumprindo essas festas que foram estabelecidas pelo Pai. Principalmente as 4 primeiras festas, conhecidas como as festas da primavera, que é o Pessa, que é a Páscoa. Depois nós temos o Hag Hamatzot, que é o pães asmos. Depois Bikurim, que são as primícias. Isso, e a 4ª festa, o Shavuot. As trombetas. Não, que é o da Pentecostes. Isso. Então, as 4 primeiras festas o Senhor Jesus cumpriu, e nós vamos ver de que forma ele cumpriu. Então, isso deve nos levar a refletir sobre. Entender que Deus ele tem um calendário. Não sei se os irmãos reparam, aqueles que acompanham as lives, nós estamos sempre batendo nisso. Deus tem um calendário. Parece que há algo projetado desde a eternidade que deve acontecer em determinadas datas, determinados períodos. Se a gente for estudar os números na Bíblia, o número 40, como ele esteve presente, por exemplo, na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida do Senhor Jesus, quando esteve lá no deserto, o número 70, a geração, número 120, como ele se apresentou no Antigo Testamento, como ele aparece no Novo Testamento, o número 12, os 12 patriarcas, que são descendentes de Jacó, os 12 discípulos. Então nós vamos ver que Deus ele tem um trabalho especial com números. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que isso não é a numerologia pagã, a qual acredita de maneira indiscriminada aos números um poder. Não, nós estamos falando aqui de uma linguagem utilizada pelo Senhor. Porque Deus falou aos homens
conforme Hebreus capítulo 1, de várias maneiras. Falou através dos profetas, né? O Senhor vai falando também, foi falando através dos eventos da história, e Deus também pode utilizar a linguagem numérica também para poder falar. Isso é muito presente, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento. O Senhor dando as medidas numéricas da Nova Jerusalém. Quando você vai estudar o significado de cada número ali, o que é que isso representa nessa nova cidade. Então, nós temos que abrir um pouco mais o nosso entendimento e ver de uma maneira mais ampla como o Senhor trabalha. E essas festas, ou esses encontros solenes, né, ou esses ajuntamentos que o Senhor marcou, a Páscoa, os ázimos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do dia da expiação, o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, todos esses eventos, eles tinham datas marcadas por Deus. E quem marcou as datas não foi Moisés, né? A gente lendo, quando nós vamos ler as Escrituras, nós vimos que foi Deus quem determinou as datas do ano. Então, será que Deus faz as coisas assim, meia sem propósito? A gente sabe que não, irmãos. Gênesis nos fala, logo no começo, que tudo que Deus faz é bom. E fez Deus o primeiro dia e viu que era bom, né? E ele foi criando e falando que era bom. No sexto dia, quando ele cria o homem, ele viu que era muito bom. Então, tudo que Deus faz, irmãos, é bom. Tudo tem um projeto, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Então a gente precisa entender isso aí, mergulhar um pouco mais nessas águas mais profundas, sair um pouco mais da linha d'água, né, da flor d'água, como os pescadores falam, né? Sair mais da flor d'água e ir para águas um pouco mais profundas. Então o Senhor vai nos ensinando. Então quando a gente olha, irmãos, para esses encontros solenes, esses encontros marcados pelo nosso Senhor, quando nós olhamos para essas festas estabelecidas, nós vamos ver a importância de cada uma delas e nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele não só vivenciou essas festas nos seus dias aqui na terra, mas ele cumpriu com a sua vida cada uma delas, né? Nós dizemos que as 4 primeiras festas, a Páscoa, os ázimos, as primícias e o Pentecostes já foram cumpridas. As festas da primavera já foram cumpridas. Faltam as 3 últimas festas, que são as festas de outono, que é o dia das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, que ainda serão cumpridos. E a primeira festa estabelecida pelo Senhor, ela está no segundo livro da Bíblia, tá? O livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, no caso, no capítulo 12, nos mostra o Senhor dando a orientação para Moisés, para que pudesse repassar aos filhos de Israel a instituição da Páscoa. Então, qual era o objetivo? O que é que o Senhor tinha, né? Se a gente for contextualizar, nós vamos ver que Deus estava julgando o Egito. Julgando o Egito pela sua idolatria, julgando o Egito pela escravidão ao povo israelita, mas não só o povo israelita, nós vamos ver que existiam também outros povos que estavam ali também, que estavam debaixo do jugo de Faraó, isso na saída do Êxodo, né? Fala-se sobre isso, né? E Deus estava julgando o povo egípcio, julgando a Faraó, julgando principalmente os deuses do Egito, porque cada praga que caiu sobre o Egito, ela foi um julgamento de Deus sobre um Deus que os egípcios adoravam. Esse não é o tema, não é o escopo do nosso estudo, mas estou falando isso para os irmãos terem uma visão panorâmica, né? A praga que caiu sobre o Nilo, né? O Nilo também era considerado como um deus, então Deus mostra que o Deus dos hebreus está acima do Deus, entre aspas, Nilo, e todas as demais pragas, cada um vai se referir a um dos deuses adorado no panteão egípcio. Então o Senhor mostra a sua superioridade, porque só o Senhor é Deus, né? Só Ele é Deus. E aqui o Senhor agora está chamando Moisés,
ele já havia anunciado a 10ª praga. A 10ª praga foi a última praga lançada sobre, o último juízo lançado sobre o Egito, que seria a morte, né, dos primogênitos, porque Faraó estava retendo o primogênito de Deus, que era Israel. Então Deus iria tirar o primogênito dele. Então veja você, né, que é ação e consequência. Então o Senhor já havia anunciado aqui no capítulo 11 que ele iria enviar a mortandade sobre os primogênitos do Egito. E no capítulo 12 ele agora estabelece uma ceia, uma celebração diferenciada, onde os filhos de Israel deveriam se reunir, cada um dentro das suas casas, as famílias, para poderem sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo no dia da Páscoa. Vamos ver aqui o capítulo 12 de Êxodo, né? Êxodo capítulo 12. Vou pedir a Kleber que valendo, aí à medida que você for lendo, Kleber, eu posso te interromper, viu? Só para pontuar. Isso. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Só uma pausa aqui, conforme aqui Kleber leu, né? O Senhor agora estava dando as primeiras instruções para Moisés, a fim de que ele pudesse instruir o povo de Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor estabelece aqui é um calendário. Deus firma um calendário próprio para o seu povo. Então ele diz aqui no versículo 2: Este mês vos será o cabeça dos meses, o principal. Será o cabeça dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então o Senhor, no caso, já estabelece esse calendário dizendo que o mês de Nissan seria o primeiro mês do ano. Nós temos que ter em mente que em Israel existem 2 calendários, ou melhor, como podemos dizer, existem 2 anos novos, são celebrados 2 anos novos. O primeiro é aqui, o mês de Nissan, que é o mês onde é celebrada a Páscoa, e o segundo ano é celebrado na Festa das Trombetas. Nós vamos ver isso quando a gente estudar a Festa das Trombetas. No calendário da Páscoa é o calendário religioso, é o início do calendário religioso, o início do ano religioso. E na Festa das Trombetas é o início do calendário civil. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então nós vemos aqui que Deus ele estabelece, no caso, um calendário e determina que o mês de Nissan, o mês de Abib, que é a mesma coisa, seria o primeiro mês do ano. E que no dia 10 deste mês, no dia 10 de Nissan ou dia 10 de Abib, que é o mesmo mês, são nomes diferentes para o mesmo mês, né? O povo deveria separar para si, no caso o pai de família, ele deveria separar para si um cordeiro no dia 10 de Nissan. E o que é que isso tem a ver com o Senhor Jesus, né? Primeiro a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 36. Vamos para lá, Kleber, por favor. João capítulo 1, verso 36. O que está escrito em João 1,36? E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então você vê João Batista, né? Aqui relatado pelo João Apóstolo, João Evangelista, ele escreve dizendo que quando João Batista bate os olhos em Jesus, quando ele vê Jesus passar, ele aponta para Jesus e diz o quê? Eis.
eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, esse Cordeiro que é instituído pelo Pai na festa da Páscoa, ele é um tipo. Estão lembrados que nós falamos sobre tipo? Ele é uma representação que aponta para um cumprimento final. E quem é esse cumprimento final? É o próprio Senhor Jesus. Então, esse cordeiro aqui, ele é uma figura que aponta para Cristo. E João Batista, quando ele bate os olhos em Jesus, quando ele vê o Senhor Jesus passando, ele aponta para Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus. Este que é verdadeiramente o Cordeiro da Páscoa. É ele quem vai tirar os pecados do mundo. Então aqui nós temos essa identificação da Páscoa celebrada pelos filhos de Israel, né, nesse Cordeiro que o Pai instituiu, que aponta para o Senhor Jesus. Então, no Cordeiro Pascual nós temos o quê? O tipo. Em Jesus nós temos o quê? O antitipo, ou seja, o cumprimento. Né? Outra coisa também, ele fala que isso deveria ser celebrado em família, e que esse cordeiro ele deve ser separado no dia 10 de Nissan. Então, até a escolha do cordeiro, ela tem uma data específica. Não poderia ser no dia 1º de Nissan. Não poderia ser no dia 2, no dia 20 de Nissan. Não. O pai disse que o cordeiro deveria ser escolhido, o cordeiro deveria ser separado, o cordeiro que seria sacrificado no dia da Páscoa, ele deveria ser separado, deveria ser escolhido no dia 10 do mês de Nissan. Então, até a data específica, o pai determinou. E o que é que acontecia com esse cordeiro? Quando o pai de família ia lá no seu rebanho, por exemplo, e investigava o seu rebanho e procurava um cordeiro que tivesse os pré-requisitos, né? Um macho de um ano, que não tivesse mácula, que fosse perfeito. Então, o pai de família, ele examinava o seu rebanho e pegava o que havia de melhor. O cordeiro mais próximo, o cordeiro que se encaixasse com a descrição dada pelo Senhor. Então, ele pegava aquele cordeirinho de um ano, perfeito, sem mácula, né? Sem nenhum defeito, e ele levava para dentro da sua casa. E aquele cordeiro passava, então, 4 dias, que é do dia 10 de Nissan até o dia 14, que é quando era celebrada verdadeiramente a festa da Páscoa, ele passava dentro da casa. E durante esses 4 dias o cordeiro participava ali do convívio daquela família e era examinado para ver se tinha algum defeito nele. E ele era examinado. Então, o que é que acontece? O que é que essa data do dia 10 de Nissan tem a ver com o Senhor Jesus, com o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus? Nós vimos isso no estudo das 70 semanas de Daniel, estão lembrados? Nas 70 semanas de Daniel, que a partir da contagem da ordem para restaurar Jerusalém, que foi no dia 1º de Nissan do ano 445 a.C., até a apresentação do Messias, né, que seriam as 69 semanas iniciais, seria apresentado o Messias no final dessas 69 semanas. E essa apresentação do Messias aconteceu justamente no dia 10 de Nissan. Irmãos, está dando para acompanhar o raciocínio? Eu sei que se alguém não pegou os estudos anteriores, de fato, pode ficar um pouco meio nublado. Mas quem pegou, acredito que está um pouco claro. Principalmente se você anotou. Né? Então, o que é que acontece? No dia 10 de Nissan, cumprindo 69 semanas de anos estabelecida por Daniel, pela profecia dada a Daniel, pela visão dada a Daniel, no dia 10 de Nissan, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele entra em Jerusalém. Ele entra na casa. Ele entra em Jerusalém. Por que ele entrou dia 10 de Nissan? Porque ele era, ou ele é, o Cordeiro de Deus,
que deveria ser separado para o sacrifício da Páscoa no dia 10 de Nissan. Então você vai vendo a maravilha, irmãos, da palavra de Deus, como ela é detalhista no cumprimento profético. Como o Senhor Jesus cumpriu as profecias à risca, ao pé da letra. Então assim, no dia 10 de Nissan, na época de Jesus, o que foi que aconteceu? Ele entrou montado no jumentinho, cumprindo a profecia, que eu lembro até que Kleber falou no estudo anterior, de Zacarias, né? Eu falei que era Miqueias, mas na verdade não é Miqueias, não. A verdade é Zacarias 9:9, né? Até pedir desculpa, os irmãos pediram desculpa a Kleber, porque eu estava na cabeça. De Miqueias é sobre o nascimento dele em Belém. Belém Efrata, né? Miqueias 5:2. Mas Zacarias 9:9, ele mostra que o rei entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E quando é que isso aconteceu? Quando foi que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? No dia 10 de Nissan. Tá? Então, em 10 de Nissan, o Senhor Jesus, essa aí do ano 29, tá? No dia 10 de Nissan, Jesus entra em Jerusalém e ali ele é aclamado como rei. Então, o Cordeiro de Deus, fazendo aqui a analogia com o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro da Páscoa dos judeus, ele era separado no dia 10 de Nissan e entrava na casa do pai de família no dia 10 de Nissan. E o Cordeiro de Deus foi separado pelo pai e entrou em Jerusalém também no dia 10 de Nissan. Então os irmãos estão vendo a correlação? Vocês conseguem ver como Jesus cumpriu os pré-requisitos da Páscoa? Então, como é importante nós entendermos o significado espiritual ou o significado cristológico da Páscoa? Como a festa que o pai havia estabelecido 1500 anos antes de seu filho, né, na época do Êxodo, mais ou menos 1500 anos antes, e já estava apontando para a vida de Jesus, onde teria o seu verdadeiro cumprimento. O verdadeiro significado da Páscoa. Tá dando para acompanhar, irmãos, o raciocínio? Tá dando para acompanhar? Dá um sinalzinho aí, dá um joinha, qualquer coisa aí. Manda um sinal de fumaça. Só para dizer, ó, tá dando para acompanhar. Continue com os irmãos, vai. Então vamos lá. Então assim. Então, conforme Kleber leu aqui, né? No dia 10 do mês, o cordeiro tinha que ser o quê? Separado pelo pai de família. O cordeiro sem defeito, cordeiro de um ano, podia ser cordeiro, podia ser cabrito também. E esse cordeiro, ele era guardado durante 4 dias. Ele ficava do dia 10 até o dia 14 do mês de Nissan dentro da casa. Então assim, vamos lá, o versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês. Então Deus estabeleceu que o cordeiro que foi separado no dia 10 de Nissan deveria ser guardado dentro da casa até o dia 14 do mesmo mês. Então ele ficava, na verdade seriam 5 dias, vamos contar contando com o dia 10, né? Então seria dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Esse cordeiro ficava, dentro da casa. Jesus, ele entrou em Jerusalém no dia 10 de Nissan. O Cordeiro de Deus foi levado pelo Pai a Jerusalém no dia 10 de Nissan. E do dia 10 de Nissan do ano 29, daí em diante, Jesus não saiu mais de Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém até o dia 14. Eu estou me referindo à festa da Páscoa. Claro que ele ficou mais dias. Mas nós estamos fazendo um recorte aqui da Páscoa. Então ele ficou em Jerusalém até o dia 14. Ele poderia ter saído no dia 11 e ter dado uma volta. Vou rever Lázaro lá em Betânia. Eu vou lá na Galileia. Não, ele ficou em Jerusalém, irmãos. Tá sendo claro? Tá dando para compreender? Tá dando? Vamos continuar então.
Então, esse cordeiro teria que ficar do dia 10 até o dia 14 dentro da casa. Jesus ficou do dia 10 até o dia 14 dentro de Jerusalém, o Cordeiro de Deus. É muito interessante que a gente observar isso. Como a Bíblia, irmãos, ela é tremenda. Por isso que eu concordo com o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva. A Bíblia não foi feita simplesmente para ser lida, mas para ser estudada. Para ser estudada. Se a gente for voltar um pouco antes no tempo, 500 anos antes, mais ou menos 500 anos antes, nós vamos chegar lá na história de Abraão. Abraão, junto com Isaac, dando a Isaac o lenho, né, a madeira, para carregar até o Monte Moriá, onde Isaac seria sacrificado, que também é uma figura que também aponta para esse sacrifício, irmãos. Então veja você como os aspectos cristológicos que apontam para Cristo, que apontam para Jesus, estavam velados, ocultos. Estavam velados, quer dizer, com o véu, um véu, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento esse véu ele é tirado. Então aquilo que está o quê? Velado no Antigo Testamento, ele é revelado no Novo Testamento. Deu para compreender? Então, assim como Abraão leva Isaac até o local do sacrifício, a mesma coisa o Pai, Deus Pai, Yahvé, ele leva o seu filho até o local do sacrifício. Isso foi 500 anos antes, né, no caso de Abraão, 500 anos antes do Êxodo. Mas voltando, então Jesus, ele está lá em Jerusalém, ele fica em Jerusalém durante esse período. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele é preso, lembra que a gente falou aqui que o cordeiro teria que ser examinado, ele passava aqueles dias, depois do dia 10 de Nissan, até dentro da casa, sendo examinado, sendo visto, para ver se tinha algum defeito, alguma mácula, né? Jesus, durante esse período, ele foi examinado também. Pilatos o examinou, Herodes o examinou, os sacerdotes o examinaram, e ninguém achou nada que pudesse condená-lo. Amém? Né? Glória a Deus, irmãos. Então, assim, Jesus também foi examinado durante esses 4 dias, principalmente depois de preso. Examinaram ele para ver se achava alguma culpa nele, mas nada encontraram, a tal ponto que Pilatos teve medo. Pilatos queria liberá-lo. Não estou vendo nada nesse homem. Eu não estou vendo nada que seja digno de condenação. A tal ponto que até a esposa de Pilatos falou, acordou, foi lá conversar com Pilatos e disse: olha, não te metas com o sangue desse justo. Eu sonhei com ele, que estava sofrendo por ele a noite toda. Não se meta com esse homem. Ele é justo. Então Jesus também foi examinado durante esses 4 dias. Irmãos, Jesus cumpriu a Páscoa perfeitamente, irmãos. A gente despreza as coisas do Antigo Testamento porque a gente não consegue enxergar Jesus nelas. Se nós colocarmos a lente correta, nós vamos ver como é precioso todo o ensino do Antigo Testamento. E que Deus não faz nada por acaso, irmãos. Coloque as lentes de Cristo e veja Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Porque é isso que o autor da Epístola aos Hebreus faz o tempo todo. Ele procura mostrar Cristo em cada cerimônia, em cada sacrifício, no sistema sacerdotal, até mesmo através do templo, ele procura mostrar Cristo. E nós, como crentes em Jesus, ou como diriam nossos irmãos judeus messiânicos, crentes em Yeshua, não podemos, irmãos, desprezar isso. Você consegue ver Jesus na Páscoa, o Cordeiro Pascual? Como Jesus cumpriu a Páscoa? Então, assim, ele passou esses 4 dias. E outra coisa também, irmãos. Aqui o Senhor, no versículo 6 do capítulo 12 de Êxodo, o Senhor faz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, que o cordeiro que passaria do dia 10 até o dia 14 dentro da casa, ele teria que ser sacrificado. Ele teria que ser sacrificado. Quando Jesus entra em Jerusalém, no dia 10 de Nissan, ele só sai
digamos assim, ele não saiu de lá, mas ele só sai de lá depois de morto. E o pai diz para Moisés até o horário em que o cordeiro deveria ser sacrificado, irmãos. Versículo 6 de Êxodo capítulo 12. O pai diz aqui que o imolará no crepúsculo da tarde. Esse crepúsculo da tarde, dentro da cultura judaica, é a hora nona. O que é a hora nona dentro do sistema de contagem de horas bíblico ou judaico? É às 15 horas da tarde. Então o sacrifício deveria ocorrer às 15 horas, a hora nona. Irmãos, qual foi o horário em que Jesus rendeu o seu espírito? Jesus entregou, quando ele clamou, gritou lá na cruz, tetelestai, ou seja, a dívida está paga, né? Está tudo pago. A dívida que havia com a lei agora está paga. A dívida que havia com o Pai, porque o homem pecou contra Deus, o homem não pecou contra o diabo. Que alguns dizem que, né, Jesus foi sacrificado para nos libertar, porque a dívida estava na mão do diabo. Não. A dívida foi paga a Deus. O diabo não tinha direito de exigir nada de Jesus. O próprio diabo é devedor. Então essa dívida foi paga ao Pai, ao nosso Pai, ao nosso Abba. Jesus pagou a dívida ao seu Pai. A nossa dívida, Jesus pagou ao seu Abba, ao seu papai, ao seu Pai. Então quando é que Jesus expira lá na cruz? Quando é que ele dá o brado de vitória? Quando é que ele clama lá, né? Fala que está tudo pago, a dívida foi paga. Foi justamente na hora nona. Foi justamente às 15 horas da tarde. Então, irmãos, era justamente o horário em que o cordeiro pascal era imolado. É justamente neste horário. E mais uma curiosidade, eu vou voltar um pouquinho, vou pedir desculpas que me veio aqui à memória agora. Eu falei isso em outra live, né? Que quando Jesus ele entra, vocês Kleber lembra que quando ele entra em Jerusalém no dia 10 de Nissan, o sumo sacerdote estava também trazendo um cordeiro, né, que era o cordeiro da Páscoa. O cordeiro da Páscoa. Quando Jesus está entrando montado no jumentinho, no dia 10 de Nissan, antes da Páscoa, o sumo sacerdote está andando pelas ruas ali de Jerusalém e tem aquela multidão que está fazendo ali uma fileira de um lado, fileira do outro para ver o evento. E o sumo sacerdote está gritando: eis aqui o cordeiro que será sacrificado na Páscoa. Seria mais ou menos o quê? O que é que ele dizia? Eis aqui o Korbanot Pessa, o sacrifício da Páscoa, o cordeiro da Páscoa, o sacrifício da Páscoa, né? Korbanot Pessa. Então ele estava anunciando, e foi justamente no horário em que Jesus estava entrando. Então, sem querer, o sumo sacerdote profeticamente estava dizendo que Jesus era o verdadeiro cordeiro, ou é o verdadeiro cordeiro, porque ele não está morto, né? Ele está vivo e vive para todo sempre. Então veja você, irmãos, como é precioso nós entendermos isso. Até porque nós vamos ver que nas últimas 3 festas vai ser muito interessante nós enxergarmos Jesus nas últimas 3 festas. Na festa das trombetas, no Yom Teruah, no dia da expiação, que é o Yom Kippur, e na festa dos tabernáculos, que é o no Sukkot. Vai ser muito importante a gente ver Jesus nessas 3 festas. E isso tem tudo a ver também com a escatologia, né? Com o estudo do final dos tempos. Essas 3 últimas festas apontam para aspectos escatológicos. Eu não vou entrar nas 3 festas agora, porque realmente não é o momento ainda. Né? A primeira ainda. Estamos ainda na primeira. Então, vamos lá. Deixa alguma coisa de fora, Kleber? Você quer? Não. Tá completíssimo aí. Tá? Tá ótimo. Se lembrar de alguma coisa, você fala aí, por favor. Então vamos lá. Então, por favor, Kleber, lê o versículo 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo.
a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Bom, daí vem a Páscoa. E não havereis entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Pronto. Então aqui os versículos aqui que Kleber leu. Continuando aqui em Êxodo 12. Então veja você que o cordeiro, no caso, ele deveria ser sacrificado, deveria ser comido em família. Não só o cordeiro, mas também pães asmos. Nós vamos falar sobre isso. Pães asmos quer dizer pão sem fermento, né? Pão não levedado. E ervas amargas. Cada um desses elementos tem um significado para o povo judeu. Né? Esse cordeiro que seria sacrificado, né, ele deveria ser assado. Ele não poderia ser comido cru. Então todo o corpo desse cordeiro ele deveria passar pelo fogo. Né? E não foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Ele não passou pelo fogo da prova de Deus? Ele não foi provado até a última instância no seu sacrifício? Então esse cordeiro ele passaria pelo fogo, irmãos. Ele teria que ser assado, passado totalmente, integralmente pelo fogo. A mesma coisa também aconteceu com o nosso Senhor Jesus, passando pelo fogo dessa prova dada, né, pelo Pai. E outra coisa, uma coisa muito especial que deveria ser separada, era o sangue. Né? O sangue ele deveria ser separado. E o sangue ele seria por sinal. Porque Deus falou por sinal nas casas. Porque Deus falou que ele iria visitar o Egito. E ele iria visitar o Egito naquela noite não para o bem, mas sim para o mal. Por quê? Porque ele estaria trazendo juízo e levaria os primogênitos. Mas em toda a casa que tivesse a marca do sangue, ele passaria por cima. Daí vem o nome Páscoa. Né? Ou Pessa. Né? Que é passar por cima, saltar, passar por cima. Por quê? Porque quando o anjo da morte passasse pelas casas, ele estaria levando os primogênitos, estaria matando os primogênitos. Mas ao ver uma casa que tivesse o sangue do cordeiro pascal imolado, que tinha sido imolado, ele passaria por cima daquela casa e não tocaria. Esse sangue, no caso, ele indica, né, essa redenção do povo de Israel das mãos de Faraó. E tipologicamente, Faraó aponta para Satanás, aponta para o inimigo das nossas almas, tipologicamente aponta para o diabo. Então, o sangue, né, ele é essa marca dessa redenção, ele é a marca dessa compra, onde Deus adquire o seu povo, né, através do sangue do Cordeiro. E o que foi que representou o sangue de Jesus lá na cruz? O sangue de Jesus também não aponta para a nossa redenção, irmãos? Esse termo, redenção, ele aponta para uma transação comercial. Essa palavra redenção, né? Ela tem um cunho que envolve uma transação comercial, que envolve compra. Então, como é que Jesus nos comprou? Pedro fala sobre isso na sua primeira epístola. Fostes comprado, né,
não foste comprado nem por ouro, nem por prata, nem por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então o preço que foi pago pelas nossas vidas, digo preço que foi pago pelas nossas vidas, foi o sangue. Por quê? Porque nós estávamos perdidos. E o Senhor Jesus nos compra. Então a Páscoa, ela tipifica isso. Quando o anjo da morte, ele vai passar pelas casas onde tem a marca do sangue, ele não pode tocar, porque eles foram comprados por Deus. Eles foram redimidos pelo Senhor. E o sangue de Jesus, semelhantemente, também nos redimiu, e nos comprou, nos tornou dele. A gente precisa entender essa similaridade entre a Páscoa, que era comemorada nos tempos do Antigo Testamento, e o cumprimento dela na vida do Senhor Jesus. Vamos lá também. Aqui em Êxodo fala sobre comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. Por que a pressa? Porque ali naquela situação específica, o Senhor iria trazer libertação naquela noite da Páscoa. Então eles já deveriam estar preparados para saírem do Egito assim que a mortandade passasse na noite da Páscoa. Então eles já teriam que estar com tudo pronto para saírem do Egito. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E fala que este dia seria por memorial, e que deveria ser celebrado como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Então é muito importante nós entendermos isso. Então é uma das festas que é um memorial. Continua aí, Kleber, por favor. Versículo 15 de Êxodo 12. Temos quantos minutos, senhor? Faltam 10? Bom, dar uma conclusão. 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se farás neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comerei pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se enche nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada na congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Pronto, aqui já é a segunda festa que o Senhor institui. Isso está lá em Levítico 23, aqui também em Êxodo, que é a festa dos pães asmos, que é o chamado Hag Hamatzot, que é a festa do pão sem fermento. Então, o Senhor determina que não deveria haver fermento dentro das casas dos israelitas. Isso é interessante quando a gente vai observar hoje lá em Israel, os judeus ortodoxos, por exemplo, eles são muito criteriosos com essa observação. E nos dias que antecedem a Páscoa, a festa dos asmos, eles já começam a limpar a casa deles. Eles vão investigar em todos os cantos da casa, principalmente na despensa, na cozinha, se tem algum alimento, se tem algo que tenha fermento. E eles tiram, alguns chegam a queimar, eles tiram todo o fermento de dentro da casa. Eles fazem isso de uma maneira literal. Eles tiram todo o fermento de dentro da casa e alguns chegam até a queimar. E eles são tão preocupados com isso que alguns pegam uma pena de uma ave e sai limpando os cantinhos da casa com a pena, para não ter um cisco de fermento.
Então eles observam isso de maneira muito literal. Agora nós entendemos o seguinte, irmãos, que como Paulo fala lá na sua primeira carta aos Coríntios, temos muito tempo aí? 5 minutos. Tem que deixar para 5 minutos? Certo. Bora ver aqui em 1 Coríntios capítulo... Tá aqui, 5. Para poder salvar. Capítulo 5, a partir do versículo 6. 6, 7, 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí, irmãos, veja você como Paulo ele era um rabino, foi treinado, né, aos pés de Gamaliel, que era filho, se você não sabia, fique sabendo agora, né, pela tradição judaica. Gamaliel ele era filho do ancião Simeão. Quem foi Simeão? Foi aquele ancião que ficava à porta do templo em Jerusalém, aguardando a vinda do Messias. É aquele homem que carrega, em Lucas fala sobre ele, né, que carrega Jesus no colo e apresenta Jesus. Né? O velho Simeão foi pai de Gamaliel. Então, Paulo ele vem dessa escola, né? E Simeão, por sua vez, era filho de Hilel. Né? Então, Paulo ele vem dessa escola de mestres em Israel. Né? E ele, como mestre, ele mostra claramente que o significado da festa dos pães asmos. Ele diz aqui para o povo da igreja em Corinto, dizendo o seguinte: não é boa a vossa jactância, esse orgulho, essa presunção de vocês não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento levará toda a massa? O que é que Paulo estava dizendo aqui, irmão? Se você for olhar o contexto, que antecede, o contexto anterior que antecede essas palavras, você vai ver que Paulo está tratando de um pecado gravíssimo que estava naquela congregação. Era um pecado absurdo, que estava ali, um tipo de imoralidade que estava sendo praticada dentro daquela igreja local, e que era uma imoralidade tal que nem entre os gentios, nem entre os pagãos se ouvia, com facilidade se ouvia falar desse tipo de coisa, desse tipo de prática. Um jovem que estava dormindo com a mulher de seu pai, não era sua mãe, mas era sua madrasta. E aquela igreja local, ela não estava nem aí para o que estava acontecendo, ela estava fazendo vistas grossas àquele pecado que estava sendo cometido no meio dela. Mas nós vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos dar um breakzinho, fazer uma pequena pausa aí. A gente já vai voltar imediatamente, daqui a uns 2 minutos a gente volta, tá bom? Não saia, se quiser convidar mais alguém, dá tempo, pode convidar, mas a gente vai voltar, tá bom? Vamos dar só esse breakzinho para beber uma água. Vamos lá, vamos voltar. E voltar de onde nós paramos. Foi aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Para poder falar da interpretação neotestamentária sobre os asmos. E é interessante o contexto, como nós estávamos falando, irmãos. O contexto aqui do capítulo 5 de Coríntios é um contexto onde o pecado precisava ser tratado. E a indignação do apóstolo Paulo com a frieza ou a indiferença com a qual a igreja estava tratando aquela situação vexatória, aquela situação vergonhosa. Então Paulo fica tão indignado que ele determina, né? Aqui no versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então veja você o nível de indignação. Então Paulo ele está tratando aqui com o pecado. Ele está falando de pecado no meio da congregação, de pecado no meio da igreja.
E ele faz a correlação do pecado com o fermento. Então ele diz aqui, ó, versículo 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, não sabeis que um pecadinho pode estragar toda uma congregação? É mais ou menos isso que ele está falando. Aí lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois Cristo também, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aqui é interessante que Paulo também já até ratifica que Jesus é o Cordeiro Pascal, é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele até ratifica isso. Aí por isso celebremos a festa não com velho fermento. Que festa é essa? É a festa dos pães asmos. É o Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos. Por isso celebremos as festas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui a interpretação neotestamentária dada pelo apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. E a festa dos pães asmos, ela é interessante porque ela e a Páscoa são praticamente uma mesma festa, né? Ela está intimamente ligada à festa da Páscoa. Ela está muito ligada à festa da Páscoa. E é uma festa onde o fermento ele não pode fazer parte, ele tem que ser expurgado. E nós já vimos aqui no Novo Testamento qual é o motivo do fermento ser expurgado, né? Que o fermento é um símbolo do pecado, que leveda, né? Que contamina toda a massa. Então ele precisava ser retirado. Mas vamos ver aqui, é interessante que na ceia da Páscoa, na ceia judaica, existiam vários elementos. E engraçado que foi essa ceia que Jesus celebrou lá no cenáculo com seus discípulos. E foi nessa ceia judaica que Jesus institui a nova aliança, a qual nós celebramos. No terceiro cálice da ceia, né? A ceia judaica ela tinha 4 cálices, 4 taças que eram bebidas durante a ceia. E Jesus institui a nova aliança quando ele pega aqui este cálice, que seria o terceiro cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança. Mas depois a gente pode falar disso de maneira mais pormenorizada. Então vamos lá. E nessa ceia judaica existiam vários elementos que faziam parte da ceia. O cordeiro, as ervas amargas, depois foi introduzido o ovo cozido, né, quase queimado, para simbolizar a destruição do templo de Jerusalém. E dentre os elementos que compunham a mesa da ceia da Páscoa, existiam 3 matizá, ou 3 matizot, né, que é plural, né? Matizot quer dizer pães, e matizá pão, né? Ou pão sem fermento, na verdade, né? Existiam 3 pães sem fermento, 3 matizá, que eles ficavam na mesa separados. E diziam que era o pão de Abraão, pão de Isaac e pão de Jacó. Isso é interessante. E esses pães eles ficavam enrolados, guardados na mesa. E durante a celebração comia-se o primeiro pão, que era chamado de o pão de Abraão, comia-se, dividia-se, repartia-se lá, e comia-se esse primeiro pão sem fermento, esse primeiro matizá. E comia-se também o terceiro pão, que era o pão de Jacó. O terceiro matizá comia-se. E é interessante observar, irmãos, o matizá. Ele é um pão, uma massa fina, feita só com água e farinha, né? Ele é bem fininho. E ele é todo furadinho. Todo furado. E alguns intérpretes até apontam que até esses furos do matizá apontam para as feridas de Cristo. Porque ele não é um pão normal, ele não é um pão inchado. Ele é um pão bem fino e todo marcado, todo furado, né? Isso daí apontam para as marcas de Cristo, para as marcas do sofrimento de Cristo. É interessante na ceia que comia-se o primeiro pão, que era o pão de Abraão, e comia-se o terceiro pão, que era o pão de Jacó. E com o segundo pão fazia-se o seguinte, era o pão de Isaac. E nós vimos já isso, que tipologicamente falando, Isaac ele é um tipo que aponta para quem? Cristo. Para Cristo, para o Senhor Jesus. Isaac,
filho de Abraão. Jesus, filho de Deus. Isaac, o filho da promessa. Jesus, o verdadeiro filho da promessa. Né? Isaac foi levado pelo pai Abraão até o Monte Moriá para ser sacrificado. Só que ele não foi. Um cordeiro morreu no lugar dele. Ó. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão falou isso para ele. Jesus foi levado pelo pai até o Gólgota para ser também o quê? Sacrificado. Então, Isaac é um tipo que aponta para Jesus, que aponta para Yeshua, para Jesus. Seja lá como você queira chamar o Senhor, não tem problema. Né? Então, esse pão de Isaac, que era um pão que apontava para o Senhor Jesus, isso eu estou falando na ceia judaica, viu, irmãos? Na ceia judaica. Pegava esse pão e enrolava-se em um pano de linho. E aí o pai de família escondia esse pão. Escondia esse pão em algum lugar da casa. Né? O que aconteceu com o Senhor Jesus, irmãos? Depois que ele expirou na cruz, e aí José de Arimateia, também lá o Nicodemos, né? Ele, no caso, ele vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus. E o que ele faz com o corpo de Jesus? Ele faz toda aquela preparação, né, juntamente com as mulheres, Maria e as demais mulheres. E envolve o corpo de Jesus em quê? Em um pano fino de linho, irmãos. Então veja você como Jesus foi cumprindo cada aspecto da Páscoa e dos asmos. Até o seu sepultamento, ele foi sepultado como um matzá, ou seja, como um pão sem fermento. Está dando para entender, irmãos? Até a correlação, então ele foi aquele pão. Jesus fala lá em João capítulo 6. Eu sou o pão que desceu dos céus. João capítulo 6, no embate lá no deserto com o povo de Israel, que tinha visto os milagres que ele realizou, que se alimentaram na primeira multiplicação dos pães. E aí Jesus fala o seguinte, olha, não foi Moisés quem lhes deu o pão dos céus. Quem lhe deu o pão do céu foi meu pai. E se vocês querem saber de uma coisa, eu sou o verdadeiro pão dos céus. O verdadeiro pão que desceu dos céus. Jesus é o verdadeiro matzá de Deus. O verdadeiro matzá. O verdadeiro pão sem fermento enviado ao mundo pelo Pai. Está dando para compreender, irmãos, até aqui? E aquele pão, matzá, aquele pão de Isaac que era envolto no linho, ele era escondido, né? Aponta para o sepultamento do Senhor Jesus, onde ele fica sepultado e fica escondido. Né? Onde ele fica escondido, envolto com seu corpo envolto num lençol de linho. Então veja você como a festa dos pães asmos, elas têm uma correlação com o sepultamento do Senhor. Como ela tem assim uma correlação com o sepultamento do corpo de Cristo. Vamos lá para Levítico 23. Tem mais coisas aí, irmão, senão ia ficar muito extenso, mas tem mais coisas aí. Um dia que sabe a gente pode falar disso de maneira bem pormenorizada. Levítico 23, verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comerei pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo
é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Amém. Então, aqui é interessante, né? Imediatamente após a festa dos Asmos, tinha uma outra festa que naquele calendário do ano 29 caiu justamente no domingo que colou com a Páscoa, os Asmos, e no primeiro dia da semana, no domingo, caiu a festa das primícias. É interessante, Jesus ele foi crucificado, Jesus ele foi sepultado, né? E depois, na festa das primícias, né? É interessante que essa festa das primícias, aqui pelo contexto, ela era uma festa que tinha a ver com colheita. Quando o sumo sacerdote, ele ia até uma plantação, o sumo sacerdote de uma maneira específica, e ali ele iria ver a plantação. Geralmente aqui nessa época em que a festa era celebrada, que era a época da primavera, era a plantação de cevada, não era trigo, era cevada. Era a plantação de cevada. E aí ele ia ver os campos, como é que estavam, e ele começava a observar os primeiros frutos maduros. E quando ele encontrasse, ele pegaria uma fitinha vermelha, e ia marcando com essa fitinha, né? Amarrando ali os frutos maduros, porque no final depois ele ia pegar cada molhozinho de cevada que estivesse maduro e ia formar um molho maior. Qual era a importância disso? Ele teria que pegar isso, levar até a presença do Senhor e fazer a chamada oferta movida. De acordo com os estudiosos, diz que essa oferta movida era mais ou menos assim. Era um sinal vertical e um sinal horizontal. Ele movia a oferta diante do Senhor, para cima e para baixo, de um lado para o outro. O que, figuradamente, a gente consegue enxergar aí um símbolo, né? Vertical e horizontal. Aponta para o quê? Aponta para a cruz de Cristo. Aponta para a cruz. Então ele tinha que fazer esse movimento. E é interessante que ele levava para apresentar a Deus os primeiros frutos maduros. Primeiro fruto maduro, ele tinha que apresentar diante do Senhor, e o povo também, mas falando aqui especificamente do sumo sacerdote. Ele tinha que apresentar os primeiros frutos maduros e levar e apresentar diante do Senhor. E isso ele tinha que fazer na primeira hora do dia, quando o dia raiasse, geralmente 6 horas da manhã, quando o sol despontasse. Ele teria que apresentar. E o que é que isso tem a ver com Jesus, irmãos? No primeiro dia da semana, no domingo, como o pessoal chama, o domingo de Páscoa, né? Jesus ressuscita na primeira hora do dia. Nessa ressurreição, irmãos, ele teria que se apresentar ao Pai, e aí ele tem um encontro com a Maria Madalena, que vai logo no começo do dia ver como é que está o corpo. E quando Maria Madalena se aproxima e tenta abraçar Jesus e tenta segurar, ele fala: não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Por que isso, irmãos? Porque olhando para a festa das primícias, ninguém poderia comer nada enquanto o sumo sacerdote não apresentasse a oferta a Deus. Então Jesus tinha pressa para se apresentar ao Pai como a primícia daqueles que vivem. Está dando para entender, irmãos? Os irmãos conseguem enxergar isso? Conseguem ver como Jesus foi cumprindo cada festa, cada uma dos aspectos que envolvem estas festas? Como ele cumpriu, e o mais interessante é o seguinte, que é importante. Ele cumpriu a Páscoa no dia da Páscoa. No dia da Páscoa. Foi na data da Páscoa. Ele cumpriu os asmos no dia dos asmos. Ele cumpriu as primícias no dia das primícias. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que a gente quer falar? É o seguinte, é que há um calendário estabelecido pelo Eterno, ao qual o Filho está cumprindo. Está dando para compreender, irmãos? Que não foi por acaso,
e que cada uma das festas ele foi cumprindo na sua respectiva data. O que dizer então do dia de Pentecostes? Eu não queria falar do dia de Pentecostes agora, mas eu acho que dá tempo. Temos quanto tempo ainda aí, Muito grande. Ah, dá tempo então. Não vai ficar muito enfadado não, pessoal. Então, Porque quinta-feira a gente já traz, porque o Pentecoste ele é bem maior, né? e o maior de todos é a trombeta. Trombeta. Maior de todos, né? Mas assim, eu quero que os irmãos percebam o seguinte: entendam o significado cristológico, ou seja, que aponta para Cristo nas festas, consigam ver Cristo cumprindo cada uma dessas festas. Inclusive Jesus celebrou essas festas enquanto esteve aqui entre os homens, encarnado homem. E vejam que ele cumpriu o calendário correto, cada festa no seu respectivo dia. Voltando a falar, a gente hoje ainda não vai falar sobre o Pentecostes. Mas eu quero dizer o seguinte: foram 7 festas instituídas pelo Senhor, 7 festas. Recapitulando: Pessa, que é Páscoa, o Hag Hamatzot, que é Asmos, pães Asmos, Bikurim, primícias, Shavuot, que é o Pentecostes, Yom Teruah, festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, e o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então, 7 festas, ok? Nós vimos que Jesus, até agora, nós vimos que Jesus cumpriu 3 festas. Páscoa, vamos lá, Páscoa, cumpriu Asmos e cumpriu primícias. 3 festas foram, melhor assim, pronto. 3 festas foram cumpridas: Páscoa, Asmos e primícias. Como Jesus cumpriu? Cada uma na sua respectiva data e cumprindo todos os aspectos cerimoniais que envolviam estas festas, mostrando que o verdadeiro cumprimento delas está nele. Conforme Gálatas capítulo 2, Colossenses capítulo 2 fala, né, que as coisas antigamente eles eram que sombras, porém a realidade é Cristo. Então Cristo cumpriu. Nós vamos ver que a 4ª festa, que é a festa do Pentecostes, Jesus também cumpriu na data exata do Pentecostes e cumpriu com determinado ato. Então, as 4 primeiras festas, que seria Páscoa, Asmos, primícias e Pentecostes, que nós vamos falar na próxima semana, o Senhor cumpriu na sua primeira vinda. As festas da primavera, Jesus cumpriu na sua primeira vinda, quando ele veio ao mundo, né, encarnado, né, e o Verbo tabernaculou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na sua primeira vinda, Jesus cumpriu 3 festas. A 4ª festa foi Pentecostes, ele já tinha sido glorificado, mas ele cumpriu ainda dentro desse pacote da primeira vinda. Ok? Existem 3 festas últimas que o Senhor Jesus ainda vai cumprir. E essas 3 festas, elas envolvem um aspecto escatológico, ou seja, que aponta para o final dos dias, o final dos tempos. E essas 3 festas Jesus irá cumprir, né? O Senhor Jesus irá cumprir na sua segunda vinda. O que é que a gente quer enfatizar com isso? Os irmãos vão ver isso nos próximos dias. O que é que a gente quer enfatizar? Se Jesus cumpriu as 4 primeiras festas nas suas respectivas datas, dar a entender, de acordo com essa linha de raciocínio, que as 3 últimas festas também serão cumpridas nas suas respectivas datas. Tá dando para entender, irmãos? Tá dando para ver a importância? E a 5ª festa, eu não vou adiantar, só para poder aguçar a curiosidade.
A quinta festa é a festa das trombetas. Eu já falei isso já em outro vídeo, né? A quinta festa é a festa das trombetas. Yom Teruah. É muito provavelmente a festa a qual Paulo se refere quando ele fala que a trombeta soará. A última trombeta. E nós seremos transformados. E o Yom Teruah, ele tem um período específico onde ele deve ser cumprido. Ele acontece entre o dia 1º e o dia 2 de Tishri, do mês de Tishri. Aqui no nosso calendário cai entre setembro e outubro. E é uma festa que tem uma correlação muito próxima, de acordo com essa visão, de acordo com essa linha de interpretação, com o arrebatamento da igreja, com o arrebatamento dos santos, dos salvos. E eu acho que tem muita coisa, eu não vou adiantar mais, mas tem muita coisa aí para a gente poder... Senão já vai pula a festa que ainda falta. Para a gente poder tratar. E o Pentecostes também é uma festa muito interessante. O Pentecostes tem muita coisa para poder tratar ainda. É o que Deus fez. E aí, irmãos, essas 3 primeiras festas que nós falamos. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Esse é o momento. Se quiserem falar, fiquem à vontade, viu? Se quiserem perguntar. Eu sei que o assunto assim talvez um pouco mais, entre aspas, acadêmico. Acadêmico não, né? Mas é bíblico. Mas é um estudo mais direcionado. É mais direcionado esse aí. Tem alguma colocação? Se não tiverem, então eu entendo que os irmãos entenderam, né? Então, amém. Se não entenderam, assista mais uma vez. Você vai colocar no YouTube também, né? Depois bota o link, né, para os irmãos. Vai estar no Story aí por 24 horas e acredito, se Deus permitir, amanhã ou quinta-feira eu devo estar colocando a da aula passada e a de hoje lá no YouTube, para poder ficar permanentemente, né? Para que os irmãos possam repetir ou querer assistir depois. E assistir com calma. Amém, irmãos? Por aqui ficamos. Por aqui então nós ficamos. Shalom. Shalom, fica com Deus.